é possível conciliar o conhecimento desenvolvido na academia com o dia a dia prático. E a gente precisa fazer isso. E isso é o que eu vejo de dificuldade da grande maioria dos profissionais que estão no dia a dia da educação física. Pegar o conhecimento produzido e colocar na prática. Ou pegar informações da prática e transformar isso em conhecimento científico para o mundo inteiro evoluir do ponto de vista de prescrição, de desenvolvimento do esporte e da atividade física, do exercício físico. Então, dentro do meu mestrado, que eu fiz o mestrado em 2017, de 2016 a 2018, e entrei no Minas em 2017, comecei a ser preparador físico em 2018. Então foi tudo interseção. O que eu tentei fazer? Eu tentei fazer com que tudo que eu estudasse no mestrado fossem perguntas que me incomodassem no dia a dia prático. Por que é a ciência? A ciência é quando você tem um questionamento, uma pergunta, de algum fenômeno do dia a dia, da natureza, do ambiente, e você coloca isso dentro de um método controlado e testa para entender quais são as teorias que explicam aquilo ali. E o que é o esporte? O que é o exercício físico? É a gente submeter um corpo a uma infinidade de estímulos, de variações, que muitas vezes a gente não sabe o que vai dar, aonde vai chegar. E aí, quando a gente coloca a ciência nesse meio, a gente quer tentar criar comparações, testes controlados, para a gente saber se a gente está no caminho certo. Isso é um pensamento científico dentro do esporte, dentro do exercício físico. Colocar método, colocar teste, colocar comparação, colocar avaliação. Então, o meu mestrado, ele foi o tempo todo construído dentro da prática e fortalecendo a prática. E é isso que é ideal hoje está caminhando. Fazer com que quem está na prática não tenha dificuldade de consumir um conhecimento científico e não tenha dificuldade de aplicar isso. Então, o meu mestrado foi isso. Quando eu entrei no Minas como fisiologista, a minha função era dar um suporte à comissão, do ponto de vista de trazer informações da ciência para ajudá-los a prescrever e entender como é que os atletas estavam respondendo àqueles estímulos. Está muito abstrato, né? Mas no início parece. O mestrado, então, foi para mim isso. Entender que a ciência podia entrar para o dia a dia, de prática, da prescrição do exercício. Tá? E aí o Minas foi eu ter que botar a mão na massa. Mas a mão na massa no sentido de ajudar a comissão a enxergar quais eram os estímulos que deveriam ser dados e se os atletas estavam respondendo isso da forma adequada. Para eu fazer isso, eu tive que usar o método científico, que é ter perguntas de dúvidas, testar usando métodos para prescrever o treinamento de uma forma adequada. E aí, quando eu entrei no CTE, foi justamente o outro lado. Eu tinha que consumir conhecimento científico, pensar nas perguntas que eu queria responder para saber se o meu treinamento estava adequado, e eu tinha que aplicar, que eu era o preparador físico. Diferente quando você está como fisiologista, que era outra função. Então eu tinha que aplicar. E ao aplicar surgiam novas perguntas. E essas novas perguntas me levaram a concluir o mestrado e entrar no doutorado. Mas por que eu estou contando isso? Porque eu acredito que hoje a ideal ela está caminhando no sentido
de ajudar o profissional a ter mais facilidade nesse processo. Não é fácil você trabalhar o dia todo, coletar dados dos seus alunos, seus atletas, para que você consiga ter uma prescrição baseada em dados, dado de salto, dado de força, carga levantada, distância percorrida, frequência cardíaca, é uma infinidade de informação. E no final do dia, você analisar tudo isso, você ainda estudar para saber se tem alguma informação da literatura que fala algo diferente do que você está fazendo e te fala se está errado ou se está certo. Então, a gente está tentando ser esse meio de campo, que é a grande função dos departamentos de ciências do esporte nos grandes clubes, né? Ser esse meio de campo. Então, isso foi um pouco do meu mestrado e como é que isso se conectou com o dia a dia como fisiologista, como preparador físico.